Que satisfação, que alegria receber vocês. E que bom, né? Com essa equipe maravilhosa que sobe o nosso ano lá pra cima, né? Que coisa boa, né? Passou. Que maravilha. Vocês são instrumento de Deus, irmãos. Coisa boa. Eu sou o Almir da Silvana. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Silvana do Almir, temos duas. Pois é, queridos. Hoje vamos ter aqui um momento especial, mas antes que a gente inicie, eu gostaria de convidá-los para receber, para que a gente possa fazer oração para iniciar esse momento. Lá? Vamos pedir a presença do Espírito Santo para que nos abençoe esse momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos reunidos no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, hoje teremos aqui o convidado especial aqui. Inclusive, eu gostaria de chamar o Zé aqui para convidar, Zé. Não, faz favor aqui, Zé. O Zé foi para o portador, então faz favor aqui, meus irmãos. Primeiro agradeço a vocês por você nos apoiar. Do coração. Anuncie-os, por favor. Olha o Pedro, igual o Pedro. Eu vou contar aqui o que é o episódio, né? Na Semana Santa, quando nós estávamos aqui fazendo a nossa missa, aí teve aquela sessão do lava-pés. Aí quando foi falando cada currículo, assim, mais ou menos o currículo, vou dizer assim, de cada um, aí me chamou a atenção o currículo de um dos apóstolos, né? Eu falei, esse abençoado ainda vai falar para nós do pastoral familiar. Procurei saber aonde que era a fonte, quem é que tinha chamado. Já me cutucou e mandou, essa pessoa não é. Isso aí é da casa, isso aí tem uma espiritualidade muito importante, muito bom para nós, né? E desde já quero considerá-lo como nosso amigo, porque não vai ser só essa vez não. O pessoal aqui gosta de falar assim, não, manda ele vir outra vez e tal. Então, apresento para vocês o professor Gil. Professor Gil. O espaço é seu, fique à vontade. Inclusive tem um microfone, se você preferir o microfone, tá? Acredito, creio que não. Mas aí, então, de qualquer forma, se você preferir, tá? Beleza? Fique à vontade. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite. É uma honra muito grande estar aqui. Quando eu recebi o convite através do WhatsApp, eu fiquei contente e muito preocupado ao mesmo tempo. Primeiro porque não é fácil, né, falar e pregar para pessoas que estão dentro da igreja, que são bastante atuantes. E segundo porque o tema que eu me dispus a partilhar com vocês hoje são os dogmas marianos. E apesar de Nossa Senhora ser uma mãe muito próxima de todos nós, ela foi agraciada por vários, nós poderíamos deixar isso mais claro, vários dons e com mistérios, né, que vão além da nossa compreensão humana. Então esses dogmas, eles são postos pela igreja para que nós não duvidemos de todas as graças que a Virgem Santíssima recebeu de Deus, em previsão de ser mãe do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu participei de alguns cursos com frades carmelitas, né, de Recife, durante esse período de pandemia. Foi um período muito proveitoso para mim. Eu pude participar, inclusive, desses dogmas marianos, né, com pessoas que vivem essa espiritualidade no dia a dia. O Carmelo de Nossa Senhora é voltado e inspirado nas virtudes da Virgem Santíssima. E o Frei, para vocês terem uma ideia, ele levou 4 horas
para falar desses dogmas, né? Então foram em 2 momentos, 2 horas para falar de apenas 2 dogmas e mais 2 horas para falar dos 2 dogmas restantes. São 4 dos dogmas da Virgem Maria e ele levou exatamente 4 horas. Mas foram 4 horas que foi muito proveitosa, muito boa, e a gente mesmo com as dificuldades da tecnologia, né? A internet falhando, a gente ficava louco para saber o que o Frei havia falado, porque cortava, não era presencial. Mas mesmo assim, eu não cansei. Eu fiquei diante do computador a vida toda e depois fui procurar, fui pesquisar, né? Ele deu para nós um encaminhamento bíblico e teológico desses dogmas. Então, com o tempo, a gente pôde melhorar esse encontro que poderia ter sido muito bom, muito proveitoso se tivesse sido presencial, né? Então, vamos começar com os dogmas marianos. São eles: paternidade divina, ou seja, Nossa Senhora Mãe de Deus, Imaculada Conceição, Assunção da Virgem aos céus e virgindade perpétua. O primeiro dogma que a Igreja proclama, ele vai dar a origem a todos os outros. São muitos os títulos da Virgem Maria, mas destes 4, em especial, foi preciso a intervenção da Igreja, a intervenção do Papa e de alguns concílios, porque 2 são dados por concílios e 2 o Papa mesmo decreta. Maternidade divina, denominada nos Evangelhos a Mãe de Jesus, isso nós podemos constatar em João 2, capítulo 1, também 19, versículo 25. Se nós tivéssemos tempo, nós poderíamos estar recorrendo às escrituras, eu poderia ter trazido alguns livros e nós poderíamos estar constatando essa veracidade. Mas, se vocês quiserem, depois eu deixo uma cópia aqui, se alguém quiser olhar em casa com mais tempo, com mais calma, vale a pena. Eu sou adepto àquela frase de que de Maria nunca se dirá demais. Nunca, 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 nunca. Nunca. Dela não. Ela não é só agraciada por Deus. Ela é a graça de Deus, fonte de todas as graças em nossas vidas. E observe, se ela, a mãe de Jesus, como diz no Evangelho, se ela é realmente a mãe de Jesus, ela não poderia deixar de ser a mãe de Deus. Só se você não acredita que Jesus é Deus. Houve uma dúvida na história da Igreja por volta do ano 430, porque desde o primeiro século já se tinha essa ideia de que Maria era realmente mãe de Deus e Jesus é Deus. Mas no ano 430, o patriarca de Constantinopla, Nestório, começou a dizer que Nossa Senhora não era mãe de Deus, era só mãe de Jesus, segundo a carne, Jesus feito homem. Mas não era mãe de Jesus, Deus, porque lhe parecia um absurdo uma criatura ser mãe do Criador. São Cirilo, patriarca de Alexandria na mesma época, repudiou estas afirmações com veemência, afirmando que não podia haver 2 Jesus, um homem e outro Deus, mas só um Cristo, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, que se encarnou por nós por amor. Rapidamente, os partidos foram se formando e a confusão na fé da Igreja começou a se instalar, ao ponto de o Papa, em comunhão com os bispos,
convocar o concílio de Éfeso. Éfeso foi a cidade, né, que Nossa Senhora foi morar depois da morte e ascensão do Senhor. Ela foi morar com São João Evangelista. Então, por esse motivo, o Papa leva o concílio para Éfeso, porque ali tinha toda uma comunidade que convivera com a Virgem Maria. E se nós formos pensar, ela foi a pessoa que mais tempo passou ao lado de Jesus. Passou mais de 30 anos ao seu lado, do nascimento à paixão, morte e ressurreição. Então, nós temos aqui o concílio de Éfeso, né, justamente por ser o local onde a Virgem Maria foi morar após a morte e ressurreição de Jesus com São João. Ali no concílio de Éfeso, no ano de 431, Maria foi proclamada Theotokos, palavra grega que diz exatamente Mãe de Deus. Agora era uma proclamação pública de um concílio onde os cristãos, os fiéis, não podiam mais duvidar nem discutir. Se você discute um dogma, você não é católico. O dogma ele tem que ser aceito pela fé. Não é por uma explicação biológica, não é por uma explicação científica. Eu creio nos dogmas da igreja porque eu sou cristão. Santo Agostinho, ele dizia que se não fosse a tradição da igreja, ele não podia acreditar na Bíblia. Porque quem que nos remete e nos traz a Sagrada Escritura? A própria igreja. E vai ser a igreja que mais tarde que vai organizar essas escrituras para que nós tenhamos um melhor entendimento. Então, sem a tradição, a Bíblia por si só não nos daria um suporte completo. Tanto que na Bíblia está escrito muitas coisas, muitos desses milagres não foram escritos. Né? Coisas que Jesus fez maravilhosas que não estão na Bíblia, que não caberia. Mas está na tradição da igreja. Está no sucessor de São Pedro. Está sendo passado de geração em geração por aqueles que viveram e abraçaram essa fé em Deus. Observe, Theotokos, palavra grega que diz exatamente Mãe de Deus. Nesse concílio, né, o título Christotokos, pregados pelos defensores da doutrina segundo a qual Maria não seria mãe do Cristo Deus, mas apenas do Cristo homem, foi recusado e condenado, cedendo espaço ao título da Mãe de Deus. Não há dois Jesus, não há. Jesus é único. Jesus é homem e Deus. E Maria, quando ela aceita ser mãe do Cristo, ela aceita ser mãe de Deus. Agora, o interessante, vamos ver primeiro o catecismo da igreja aqui, depois eu vou voltar nesse assunto, porque Maria não gera Jesus Cristo. Jesus Cristo já é gerado pelo Pai. É Deus desde a eternidade. Não tem princípio, não terá fim. Mas ela gera o Verbo encarnado. Quando Jesus quer salvar o mundo, Deus quer salvar o mundo, ele poderia ter escolhido infinitas modalidades. É um Deus, nosso Deus ele é infinito, ele é poderoso. Mas ele quis nascer de uma mulher. Porque o Deus Trindade é família. E aí vocês aqui que são da pastoral da família, tem uma representatividade muito grande desse Deus Trindade, desse Deus família, desse Deus que quis se encarnar no ventre de uma mulher, e não foi de qualquer mulher, foi uma mulher pensada por ele desde a eternidade, porque nós temos que entender o seguinte: o nosso tempo cronológico, o tempo que nós vivemos, não é o tempo de Deus. Deus não tem passado nem futuro.
Deus tem presente. E no presente de Deus, ele sabia que seu filho iria passar por um processo de cruz, iria derramar seu sangue na cruz. Então não podia nascer de uma mulher qualquer. Não podia vir de um jeito qualquer. Esta mulher, que é Nossa Senhora, ela foi pensada e preparada para ser mãe desse Deus vivo que viria a salvar todo o gênero humano. O Catecismo da Igreja, aí eu cito ele aqui como embasamento, além dos textos bíblicos, diz: com efeito, aquele que concebeu o Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu Filho segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. Infelizmente, muitos cristãos não chamam Maria Mãe de Deus, a chamam Mãe de Jesus, mas pensando no Jesus humano, ou seja, ainda estão na heresia de Nestório, nós temos cristãos até mesmo dentro de nossa igreja, que ainda está nessa heresia de Nestório, a heresia que foi cometida no ano 430, por não professar, não entender, não aceitar essa verdade da fé, de que Maria é realmente Mãe de Deus. Jesus é Deus. É importante deixar claro que Maria não gerou Jesus. Jesus é gerado desde a eternidade no seio do Pai, e como o Pai não tem princípio nem fim. Mas quando o Verbo se encarna, ela se torna Mãe de Deus. Quando nós rezamos a segunda parte da Ave Maria, nós dizemos: Santa Maria, Mãe de Deus. E isso é muito importante. Da próxima vez que vocês rezarem, rezem com muita fé. Rezem acreditando, sabendo, crendo. Tem gente que não crê naquilo que acredita, né? Então vocês creiam que Nossa Senhora, na onipotência singular dela, né, de pedidos. E aí eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Ela pode tudo, porque a nenhum pedido dela Deus vai negar. São Bernardo, doutor da igreja, diz que Nossa Senhora é a onipotência suplicante. Tudo que ela pede a Deus, ela consegue. Maria não é onipotente por natureza como Deus. É onipotente pela graça de Deus. Deus não lhe nega nada. Prova disso são as bodas de Caná. Não era a hora do milagre de Jesus. E Jesus deixa isso bem claro. Mas ela pediu. Ela pediu e ele transformou água em vinho. Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. Desse dogma provém o sentido de todos os outros. Observe, Jesus não era chegado a hora dele, e ela sabia. O que chama a atenção nossa na Bíblia é esse fato dele dizer: mulher, tu bem sabes que não é chegada a minha hora. Ele fala, tu bem sabes. Jesus sabia tudo, ele sabia que Maria sabia que não era chegada a hora dele. Mas ela sabia também que aquela família, aquele casal que estava iniciando, aquela família que estava começando, iria passar um apurado por conta da falta do vinho. É a mãe que hoje diz para ele: filho, na casa do Pedrinho, vai faltar o arroz, na casa do Juarez vai faltar o feijão. Não deixa. E não deixa. Jesus não deixa. Nas nossas casas, não falta nada. Nós ainda trazemos e dividimos, porque temos em abundância.
numa época onde mais de 30 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil. Nós temos, porque Nossa Senhora não deixa faltar. Todo o amor que nós dedicarmos a ela é pouco frente ao amor que ela tem por nós, porque somos seus filhos e somos filhos muito amados pela Virgem Maria. O segundo dogma da Imaculada Conceição, por quê? Porque Deus a fez sem pecado. Porque Maria é Imaculada. Justamente pelos merecimentos dela vir a se tornar a mãe de Deus. Olha que interessante, Deus criou Maria, pensou em Maria, preparou desde a eternidade para ser sua mãe, para salvar toda a humanidade. Mas ela não era obrigada a isso. O anjo vem, a sauda, e ele chama: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Alegra-te, Maria, porque encontraste graça diante de Deus, no momento que Deus precisava mandar seu filho para salvar o mundo, porque o mundo estava assim perdido da sua graça. Ela tinha a graça de Deus, porque ela tinha sido preparada por ele. Mas ela podia dizer não. Naquele momento que o anjo pergunta, gente, o sim de Maria não é um sim só para Deus. É um sim para Deus, mas é um sim para toda a humanidade. A responsabilidade que ela vai carregar a partir dali é muito grande. É uma entrega total ao plano salvífico. Maria faz parte dessa entrega de forma deliberada, não de forma imposta, mas de uma forma deliberada, porque ela quer, porque ela sente amor, porque ela acredita na palavra. Então, pelos méritos dela vir se tornar mãe de Deus, a mãe de Deus não pode ter pecado. Aí eu trago aqui Santo Agostinho, século IV. Por que eu gosto tanto? Eu falei para a pessoa que perguntou, né, como que era o meu trabalho enquanto professor. Eu digo, eu sou professor de filosofia e gosto muito. E eu gosto de ir com camisetas do Divino Pai Eterno, de Nossa Senhora, porque confunde um pouco os alunos. Os alunos esperam que o professor de filosofia seja ateu, ator, fume maconha. E eu tenho muitos alunos que fumam maconha e eu brigo por causa da maconha, brigo por causa das drogas, porque eu quero bem dos meus alunos. E nunca recebi nenhuma ameaça de aluno por falar as coisas para eles, porque eu falo com amor paternal, eu falo com autoridade divina. Ninguém nasceu, ninguém está condenado a viver no mundo das drogas, não. E os meninos, eles entendem de forma que em nenhum momento eu me sinto ameaçado. E não é uma escola fácil, né? Vocês sabem, aquilo, pelo menos deve ter ficado sabendo, há pouco tempo atrás, uma menina jogou álcool em outra e tocou fogo. Esta que, por besteira, acho que ela zombou do bronzeado da colega, e a colega no outro dia fez isso. Ela teve mais de 30% do corpo queimado, mas graças a Deus está recuperando em casa. Ficou mais de mês no hospital e
aos poucos elas devem se recuperar. A outra também está, nesse momento ainda, detida, né, por tentativa de homicídio. Mas, ao contrário de alguns colegas, eu tenho pena das duas. Porque a Teofogo, ela é vítima da sociedade. Uma sociedade que diz que tudo tem que ser perfeito, tem que ser linda, tem que ser maravilhosa, não pode ter nada de defeito. E as pessoas acabam por não conhecer esta igreja maravilhosa da qual nós pertencemos, por não conhecer que Deus nos ama, por não saber que Deus nos ama da forma que nós somos, do jeitinho que nós somos, e que não há beleza maior do que essa amizade para com Deus em nossas vidas, elas entram e dentro desse sistema que as corrompem e a ponto de matar e morrer por conta da beleza. Então, essa mãe amantíssima, essa mãe imaculada, ela vai ter sempre um olhar diferenciado. Eu acho que essas duas meninas são vítimas, né, dessa sociedade. Poderia ter tido um desfecho nessa situação diferenciado se elas conhecessem a igreja. Professor, o senhor está dizendo que a igreja é remédio para tudo? Não. Mas nós somos, ou teríamos que ser pelo menos o que Jesus pede no Evangelho: sal e luz para o mundo. Lógico que dentro da igreja há desavença entre grupos, até entre pessoas do mesmo grupo, né? Eu ouço muito do Adair, ele sempre fala na questão das virtudes, e outro dia estava falando sobre a inveja, né? Que ninguém deve ter inveja do outro por ter sido mais, por ter recebido mais dons de Deus. Dentro do grupo vai ter pessoas que vão se destacar porque receberam mais, mas é Jesus que dá. Não é você que quer ou que se faz. Dentro da igreja, Jesus chama, mas o dedo, ele não é mais importante do que a orelha, o coração. Então, nós precisamos... Pode desligar. Nós precisamos entender que, por menor que seja o nosso papel dentro do grupo, dentro da igreja, é um papel muito importante para Deus. Eu não quero perder nenhum dedo dos meus pés. E Deus não quer perder aquele desengonçado, o menorzinho dentro de vocês. Porque para Deus, você é muito importante. Eu fugi um pouco aqui do dogma, mas é por conta dessa relação entre a sociedade e a igreja. Observe. Santo Agostinho dizia: não se pode sequer pensar que a Mãe de Deus tem pecado. Pensar que a Mãe de Deus pudesse ser escrava do demônio pelo pecado original é blasfêmia. Blasfêmia contra Cristo. Deus a preservou do pecado original pelos méritos da morte de seu Filho na cruz. O tempo de Deus não é esse que percebemos e cronometramos. Para Deus não se tem passado e futuro, para Deus só se tem presente, e como Deus já sabia no presente de seu Filho,
do presente de Deus, que seu Filho Jesus ia ser crucificado e ia derramar seu sangue na cruz para a salvação de todo o gênero humano, e pelos méritos dele, Deus preservou sua mãe do pecado original. A igreja sabia disso desde o início dos séculos. Então, sabia que era a mãe de Deus, entendia que Deus tinha preservado. Eu gosto muito de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, tantos patrísticas, escolásticas, porque eles foram responsáveis por nossa fé hoje. Foram eles lá, usando da filosofia, inspirados, São Tomás de Aquino, inspirado em Aristóteles. E são os expoentes, os mais importantes da escolástica, São Tomás de Aquino. Não é o único, mas toda a corrente escolástica ela vai ser pautada nos livros de Aristóteles, no pensamento aristotélico. E a corrente de Santo Agostinho, ela vai ser voltada segundo a matriz platônica, né, da dualidade dos mundos. Platão vai dividir o mundo em dois para tentar responder uma questão da época que foi levantada por Parmênides e Heráclito, né, a permanência e as mudanças. Um dizia que tudo era mudança nessa vida e outro dizia que não, que nós tínhamos a permanência, né, a essência e a aparência. A aparência muda, mas a essência permanece. E aí Santo Agostinho vai pegar esses filósofos maravilhoso chamado Platão e vai transformar a sua filosofia, que é uma filosofia pagã, para explicar racionalmente a nossa fé e fazer com que a igreja se estruture. Nós não só pertencemos à igreja, eu gosto muito de falar isso para os meninos, quando eu vou dar aula da filosofia medieval, porque muitos perguntam, né? Professor, a Igreja Católica é cristã? Eu digo, não só é cristã, como é a primeira igreja cristã, como foi a igreja que foi fundada por Cristo, e você não pode ter dúvida ou pensar contrário a isso, porque toda a estrutura da igreja começa a sua formação com os padres apostólicos. Então, quem que nos dá essa doutrina? São Paulo apóstolo, Pedro, Tiago, João. Então é em cima das cartas dos apóstolos que os grandes doutores da igreja vão se pegar para fazer nossa doutrina. E por que aconteceu isso com São Tomás de Aquino e Santo Agostinho? Por que eles são os expoentes dessa patrística escolástica, dessa formação? Porque nessa época, gente, né, no século IV, III, IV, estava entrando dentro da igreja muita coisa da filosofia pagã. Né? Então eles precisavam dar uma resposta. Só falar em fé não dava para sustentar. E aí é nesse período aqui, que esses dogmas marianos acontecem. Não foi em 1854 apenas. Não, desde o princípio da igreja já tinha. Os franciscanos, eles já comemoravam a Imaculada Conceição no dia 15 de agosto, antes da proclamação do Papa. Tem um vídeo no YouTube que eu acho que vocês adorariam se vocês assistirem, de João Duns Escotos, que vai falar, ele vai defender a Imaculada Conceição, né? O grande defensor da Imaculada Conceição. Então, tem um que você pode pegar só a defesa dele, 15 minutos. Ou então você pode assistir o filme completo pelo YouTube. Mas os 15 minutos da defesa dele da Imaculada Conceição é maravilhoso. É muito maravilhoso. Aí você vai ver a igreja brigando, né? Um defendendo e o outro acusando. E não é uma briga fácil, porque são brigas intelectuais. Aparentemente os dois estão corretos. E não pode ter dois corretos. Se eu digo que Nossa Senhora não é imaculada e você diz que ela é imaculada, e como
Então é preciso realmente um convencimento, é preciso o uso da razão através da manifestação da fala para que se possa expor realmente esses fatos verídicos e que podiam não ser conhecidos da gente se não fossem os dogmas. Observe. O tempo de Deus não é nosso, é só dele. É para a salvação de Jesus. É importante entendermos que nós somos livres do pecado original pelo batismo. E o que faz o batismo? O batismo aplica a cada um de nós a morte e ressurreição de Cristo. São Paulo, na carta aos Romanos 6,3, diz: quem é batizado é mergulhado na morte de Cristo, morre com Cristo e ressuscita com Ele. O que equivale a dizer que morre na mão do demônio e ressuscita na mão de Deus? Maria não precisou morrer na mão do demônio. Maria não precisou de batismo. Mas aí vocês podem perguntar, mas Jesus não veio para salvar a todos? Sim. Só que ele salva Maria antes dela nascer. A salvação de Maria, ela não vem através do batismo. A salvação de Maria vem através de sua concepção. Ela não é aquela que foi pensada por Deus desde a eternidade. Ela não precisava passar por esse processo que nós passamos, de nascermos com a mancha do pecado original e precisar do batismo para nos tornar filhos de Deus e apagar esse pecado. Maria não. Maria foi salva por Cristo no ato de sua concepção, salva por antecipação da graça. Isso se deu por ela ter sido escolhida por Deus desde a eternidade para ser mãe de seu filho unigênito. Então, o Papa Pio IX, no dia 8 de dezembro de 1854, proclamou, através da bula Inefabilis Deus, em latim, para Deus inefável, a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Ele diz: nós declaramos e definimos, olha, observe que a Imaculada Conceição não precisou de concílio, A primeira mãe de Deus precisou de um concílio porque havia muita briga na igreja. Por doutores, por mestres, por aqueles que se achavam donos da verdade. Então convoca o concílio, vamos chamar todos os bispos para a gente discutir essa questão. E aí quando se define que ela realmente é mãe de Deus, você cala com essa história de pôr Jesus, dois Jesus em um só. Jesus é único, é verdadeiramente Deus, verdadeiro homem, não vai separar ele, não vamos ter dois Jesus aqui não. Mas precisou do concílio. Neste caso aqui não. Neste caso aqui, da Imaculada Conceição, o que houve na realidade foi uma declaração, uma bula papal, que vai ser o mesmo Pio IX, que em 1570 vai trazer outro dogma para todos nós, que é o dogma da infalibilidade papal, que também pode ser visto e recorrido às Escrituras. Quando Jesus fala que ligares na terra será ligado no céu, que desligares na terra será desligado no céu, ele está dando isso ao nosso primeiro Papa, São Pedro, essa infalibilidade no sentido religioso. Quando o Papa fala de questões religiosas, ele é infalível. Agora, quando ele fala de questões científicas, questões puramente humanas, ele é humano como todos nós, ele erra. Agora, por que ele não erra quando fala em questões religiosas? Porque ele é assistido pelo Espírito Santo e porque Jesus prometeu, Deus próprio prometeu para ele. Se Deus diz a Pedro que ligares na terra será ligado no céu, que desligares na terra será desligado no céu, Pedro não diz Pedro. O Papa seguinte não pode falar diferente, não pode pensar diferente. E aí, o Pio IX,
em 1570, ele vai declarar, né, como dogma de fé, a infalibilidade papal. De lá para cá, você não pode mais questionar a autoridade religiosa do Papa. Observe. O dogma. Nós declaramos, através da bula papal, a Imaculada Conceição da Virgem Maria, ele diz, né? Nós declaramos, decretamos, mais para trás, e definimos, acabou. Nós declaramos, decretamos e definimos. Nós. Acabou. Eis aí o dogma. Bastava isso. Mas ele continua. Isso aqui é para não ter mais dúvida. Declaramos, decretamos e definimos que a doutrina segundo a qual, por uma graça e privilégio especial de todo Deus Todo-Poderoso e em virtude do mérito de Jesus Cristo, Salvador do mundo, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda mancha original no primeiro instante de sua concepção. Foi revelada por Deus e deve ser criada firmemente e constantemente por todos os fiéis. Está na Bíblia? Não. Mas está na tradição. Lá, Deus não falou na Bíblia que ligados na terra serão ligados no céu? Não foi Jesus que deu essa autoridade? Então não tem por que eu, enquanto cristão, mero mortal, duvidar dessas palavras de nosso Senhor. Lembre-se que Santo Agostinho dizia, se não fosse a tradição, se não fosse o magistério da igreja, eu não cria na Bíblia, eu não iria acreditar na Bíblia. Porque foi o magistério da igreja que fez com que ela chegasse até nós, que ela não se perdesse, que as palavras de Cristo não caíssem por terra. E ele quis permanecer entre nós através dessa igreja, desse magistério. Então, apesar dessa proclamação ter sido em 8 de dezembro de 1854, a igreja acreditava nisso desde o primeiro século. Tem no livro de Santo Agostinho, do século III. Nem se deve tocar em pecado em se tratando de Maria. E isto em respeito àquele de quem mereceu ser mãe, que a preservou de todo pecado por sua graça. Isto foi escrito em 370, gente, há mais de 1640 anos. A igreja já proclamava a Imaculada Conceição. Esse dogma ele só vem confirmar e acabar com todas as dúvidas. Nossa Senhora, Mãe de Deus, Nossa Senhora Imaculada desde o primeiro instante de sua concepção. Eu acho que eu tenho que passar um pouquinho para frente, né, Mário? Dá uma olhada aí na hora. 9h20. Ok. Os outros dois eu fiz bem menor, mas eu tinha falado do beato João Duns Scoto, que é um franciscano nascido na Escócia e que viveu muitos anos em Paris, no final do século XIII. Era filósofo e teólogo da tradição escolástica. Você vai ser um herói, porque você ficou 4 horas ouvindo os dogmas, você vai falar em 40 minutos. Olha aqui minha cola, tá vendo? Então, Duns Scoto, né, Defensor da Imaculada. É o filme que eu falei para vocês, que está no YouTube. Vale a pena. Coloca lá. Defensor da Imaculada. É Dogma da Imaculada Conceição, Dom João Duns Scoto. Ele é muito bom. Esses 15 minutos do filme é crucial. E tem eles lá no YouTube, só os 15 minutos. O filme todo vale a pena. Mas esses 15 minutos, a defesa dele é maravilhosa. Ele defende contra os agostinianos. Né? Então, assim, o hábito do agostiniano ele é mais imponente, né? E ele está lá com
aquele hábitozinho franciscano dele, bem pobrezinho, mas com uma eloquência, com um amor, uma defesa pela mãe de Deus, que você assiste, você vai se alegrando, você vai reavivando a sua fé, vai reavivando, vai confirmando aquilo que a gente já sabe, que a gente já sente no coração. Mas é muito bom ouvir, é muito bom ouvir, é muito bom ver esse filme também. Tá. Uma coisa aqui também é muito importante, essa questão. A tradição, tanto que a tradição é importante, observe. Filósofo teólogo da tradição escolástica, que teve como principal representante São Tomás de Aquino, foi um grande defensor da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Alguns filmes no YouTube eu já falei, a duração de 15 minutos, agora nós vamos ver o seguinte. Em 1830, 25 anos, né, 24 anos na realidade, antes da proclamação papal a respeito da Imaculada Conceição como dogma de fé, Nossa Senhora aparece para Santa Catarina de Lavorier e manda ela cunhar a medalha milagrosa. O que é que tem escrito na medalha milagrosa, gente? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ela em letras de ouro, letras douradas, Nossa Senhora nessa medalha, que eu vou derramar graça para todo mundo afora. 24 anos antes do Papa, mas nem para o Papa, nem para a Igreja, a Imaculada Conceição era desconhecida. Ele só não tinha proclamado ainda porque não havia uma necessidade de dizer publicamente. As pessoas já comemoravam a Imaculada Conceição. Mas aí quando começam as dúvidas, as heresias que surgem dentro da igreja, não é lá de fora não, porque o protestante falar da nossa igreja, o que ele deixar de falar, pouco nos importa. E pouco vai importar a Deus também. Talvez entristeça a Deus que nós falamos da forma que nós estamos vivendo aqui dentro. Mas protestante, ateu, à toa, não estão com nada nunca. Então ela pede para encunhar a medalha milagrosa e já na medalha fala, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. 24 anos, isso antes do Papa proclamar. E ele proclama em 1854, né? 4 anos após a proclamação, o que é que acontece em Lourdes? Nossa Senhora aparece para quem, gente? Está escrito assim. Não, em Lourdes não. Sem fato. Em Lourdes, ela aparece para Santa Bernadette, né? Inclusive, há mais de 100 anos, 200 anos, Santa Bernadette, ela agracia ela com um corpo corrupto, né? Mesmo depois desses anos todos. Mas ela vai em Lourdes e pede para Santa Bernadette assim, olha, manda fazer uma capelinha aqui. E Nossa Senhora gosta de capela, ela gosta de igreja, dessa igreja que nós temos aqui, dessa igreja de tijolinho. Por quê? Porque é aqui que nós vimos para nós reavivarmos a nossa fé. É aqui no grupo de vocês que vocês encontram forças para a caminhada. Vocês encontram para ser melhores famílias em casa. Para ser melhores com a esposa, com os filhos, consigo mesmo, com a sociedade. É aqui nessa igreja de pedra. Porque aqui nós temos o Santíssimo Sacramento. Aqui nós temos uma bênção especial do Bom Jesus, da Virgem Santíssima. Quantas vezes a gente não entra aqui nessa igreja, né? Às vezes não vai nem no Santíssimo, porque está tão desesperado, para ali no início da igreja, já olha para o crucifixo e pede, meu bom Jesus, eu estou passando por isso. Aí depois acalma e aí consegue chegar até o Santíssimo. Porque sabemos da presença real de Jesus na hóstia sagrada, nós conhecemos isso e acreditamos nisso, professamos. Mas só de ver a imagem do bom Jesus já nos dá um alento, já nos dá uma certeza de que vamos ser ouvidos por Deus.
Só dizer, de olhar uma imagem da Sagrada Família, uma imagem da Virgem Santíssima, a gente já sente esse contato, essa presença, de estar na presença de Deus. Então, Nossa Senhora pede para fazer uma capelinha e diz para Santa Bernadette, né, que ela quer dar muitas graças ali. E Santa Bernadette vai ao padre e fala, olha, tem uma senhora que é muito bela, veio do céu e está pedindo isso. E o padre fala assim, olha, eu não recebo ordem de senhora que eu não conheço não. Pergunta para ela o nome dela. Ela não tem nome não? Santa Bernadette volta lá e pergunta, né? Olha, o padre quer saber o nome. Ele fala, pode até construir essa capelinha, mas quem é a senhora? E olha, sabe o que é interessante? É que Santa Bernadette, ela não falava francês. Falava dialeto. A França tinha os seus feudos, então cada um falava seus dialetos. Ela não conhecia o francês. E Nossa Senhora fala com ela em francês. Eu precisei copiar aqui também, mesmo porque eu não vou saber do francês, mas em francês Nossa Senhora diz para Santa Bernadette, tem que estar aqui. Jesus Immaculée Conception. E aí Santa Bernadette sai de lá da gruta e vai pelo caminho. Jesus Immaculée Conception, porque ela não sabia, ela não podia esquecer, ela não sabia o que era, o que significava. Jesus Immaculée Conception, 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 até chegar na casa paroquial. E ela repete com erros, né? Assim como eu estou falando, cheio de erros, com certeza. Mas ela repete e o padre entende, e ele fica abismado, porque só tinha 4 anos naquela época. Não é que nem hoje, que a gente fala uma coisa aqui, posta no TikTok, tem 50 mil visualizações em 1 hora, menos de 1 hora. Demorava para chegar às coisas. O clero estava tomando ciência do dogma. Não era uma coisa que era conhecida pelos fiéis, não. E não era algo na língua da santa. Não era algo da língua de Bernadette. Quando ela fala, então ele percebe que é a Virgem Maria. Ela não se apresenta, eu sou a Virgem Maria, sou a Mãe de Deus. Ela fala, eu sou a Imaculada Conceição. Reafirmando o dogma papal de que existe a infalibilidade papal que é dada por Jesus. Por quê? Porque o Papa não ligou aqui na Terra e falou, olha, deixa de confusão, Nossa Senhora é pura Santa Imaculada desde sua concepção. 4 anos depois, ela vem e reafirma, olha, eu sou a Imaculada Conceição. E daí é construída a igreja para Nossa Senhora de Lourdes. O interessante é que tanto Bernadette quanto Santa Catarina estão em cidades que pertencem à França. Então, as 2 aparições de Nossa Senhora na França e as 2 aparições, ela, de certa forma, reivindicando o que já era dela, né? O título de Imaculada Conceição, pura, santa, eterna. Bom, o terceiro título, Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Esse título foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1 de 11 de 1950. No dia de Todos os Santos. Eu acho que o Papa fez isso propositadamente, né? Escolheu esse dia para proclamar a Virgem Maria assunta aos céus. Nenhum santo, né, do Novo Testamento subiu aos céus em corpo e alma.
Nós temos aí algumas coisas na Bíblia, né, que não sei se é alegórica, mas que fala que o profeta Elias, né, subiu na carruagem de fogo. Eu acho que deve ter um outro também, profeta do Antigo Testamento, que vai aos céus, tem sua ascensão. Mas essa ascensão de Maria aos céus, ela está ligada à Imaculada Conceição, ao dogma da Mãe de Deus. Mas nós morremos por nossos pecados, né? O pecado é o salário a morte, o salário do pecado, né? Nossa irmã evangélica adora falar isso. Ela não tinha pecado. Ela foi preparada, escolhida, pensada, amada por Deus para trazer ao mundo o Salvador. Por que Nossa Senhora precisaria passar pela morte, se a morte é o salário do pecado? Jesus tinha um propósito. Ele passou pela morte para nos redimir, para abrir os céus para a gente, porque os céus estavam fechados. Mas a igreja ela é muito cautelosa em relação a isso, né? Vocês vão ver que o dogma papal, ele é um dogma, uma proclamação muito coerente. O Papa escolheu essa data para proclamar que Nossa Senhora foi elevada aos céus, de corpo e alma e de propósito. Né? Eu acredito, creio, porque foi no dia de Todos os Santos do ano de 1950. O Papa Pio XII, na Constituição Apostólica, Munificentissimus Deus, ele diz: depois de haver, mais uma vez, elevado a Deus nossas súplicas, e invocado as luzes do Espírito Santo, pronunciamos, declaramos e definimos. Dogma de fé. Pronunciamos, declaramos e definimos. Acabou. Para, não duvida disso. Senão tu não tem partes com a Santa Igreja. O que é que definimos? Ser dogma de fé e ser revelado por Deus. Repito, não está na Bíblia, é a tradição que está nos falando, é outro dogma papal, que não houve concílio, né? Só há concílio do primeiro, no dogma da Mãe de Deus, e vai haver também concílio para a virgindade perpétua. Mas é um concílio que é voltado por conta já está bem claro para eles desde o início dos séculos, por Santo Agostinho, Tomás de Aquino e vários outros santos, São Bernardo, vários outros santos que vai defender a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Mas aí o concílio só vem elucidar essas questões. Nesse concílio aqui, ele vai dizer o seguinte: ser dogma de fé e ser revelado por Deus. O que foi revelado por Deus, né? Que é a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria. Aí ele já está falando, antecipando o quarto dogma, sempre Virgem. O dogma em si. Terminado o curso de vida terrestre da Virgem Maria, ela foi elevada à glória celeste em corpo e alma. Nisto consiste o dogma da Assunção de Nossa Senhora, que nós comemoramos no dia 15 de agosto. O quarto e último dogma, virgindade perpétua. Essa virgindade perpétua de Nossa Senhora, ela vai ser muito trabalhada, muito discutida com a estruturização da igreja, com a formação, eles precisavam de documentos, precisavam se orientar, e aí já começa, desde o início da igreja, dos primeiros séculos, já começam a questionar e a dogmatizar essas questões aqui da virgindade perpétua. O que é que consiste?
consiste em Maria, né? Aí o Santo Agostinho vai dizer que ela foi e é virgem antes, durante e após o parto. Né? Depois nós teremos aqui algumas ilustrações, mas em síntese é isso, né? A virgindade antes, durante e após o parto. A virgindade perpétua de Maria foi proclamada em 649 no Concílio Regional de Latrão. A virgindade perpétua de Maria significa, foi dito, né, nesse concílio: se alguém, segundo os santos padres, olha aí, ó, segundo os santos padres, aqueles que tinham autoridade teve autoridade e coube a eles a doutrina nessa, né, formalizar a nossa doutrina, não confessa que é própria e verdadeiramente que a Mãe de Deus, a Santa e sempre Virgem e Imaculada Maria, já que concebeu nos últimos tempos, sem sêmen, ela não teve contato humano, ela concebe do Espírito Santo o próprio Deus, Verbo, e que deu à luz sem corrupção, permanecendo a sua virgindade indissolúvel, mesmo depois do parto. Se não professar isso, que seja anátema, não tem parto com a igreja. Você duvida da virgindade da Virgem Maria, você não tem parto com a igreja. Não adianta. Tá? É dogma de fé. E os dogmas, eles estão aqui para ser vividos por nós. Não para ser questionado. Eu vou questionar uma coisa que a maior autoridade da igreja já elucidou. Não. Se é uma coisa que eu tenho, eu não tenho. Se eu não tenho, eu estou no lugar errado. O Papa Paulo VI, em século VIII de 1555, apresentou a perpétua virgindade de Maria entre os temas fundamentais da fé. Assim se expressou: a bem-aventurada Virgem Maria foi verdadeira mãe de Deus e guardou sempre íntegra a virgindade, antes do parto, no parto e constantemente depois do parto. Vejamos o que diz o Catecismo da Igreja. Desde as primeiras formulações da fé, a Igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, afirmando também o aspecto corporal deste evento. Então, ela concebeu Jesus por obra e graça do Espírito Santo, sem sêmen, sem a participação do homem. O Concílio de Latrão, em Roma, no ano de 649, neste concílio, os padres da igreja, os grandes doutores da igreja, né, citaram Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, São Basílio, São Boaventura e vários outros doutores que constituíram a formação da igreja. Que dizem: na concepção virginal, há o sinal de que Jesus foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio à humanidade como a nossa. Logo está no parágrafo 496 do Catecismo. Repito, eles viram, né, na humanidade de Jesus, em sua concepção virginal, o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio a nós. Então, não é obra do homem, e sim de Deus. Quer dizer, a virgindade foi sinal para a igreja de que Jesus era o Filho de Deus e que estava nascendo. Veja que 700 anos antes, o profeta Isaías já tinha dito: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Emanuel, Deus conosco. Isaías 7,14. Então Deus anuncia a vinda de Jesus Cristo através da Virgem 700 anos antes. Esses doutores, esses filósofos, eles foram muito importantes para a nossa formação e são suporte de nossa fé. Né? Os papas, eles apenas usaram de sua infabilidade
para acabar com algumas discussões e picuinhas que estavam sendo geradas. Mas essa fé nossa, ela vem do século I, do século I, com as cartas de São Paulo, com Pedro, com os sucessores dos apóstolos. Não é coisa que foi inventada, que alguém pegou a Bíblia e leu um parágrafo, uma frase que seja, e saiu proclamando, não. É muito bem estruturado, tem embasamento e precisa. Olha aqui, ó, o Catecismo da Igreja fala: o aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Santo Agostinho dizia: virgem antes, durante e após o parto. Santo Agostinho está lá no século IV, século III, finalzinho do século III, início do século IV, né? Então, com efeito, o nascimento de Cristo não violou a integridade virginal da mãe. Isso vem do Lumen Gentium, 57. Eu acho que não é nem essa frase mesmo, é Lumen. Me ajuda? No T ele fala Geninho. Geninho. O dogma de fé. Lumen Gentium, acho que é isso. A tradução. São Cirilo de Alexandria, no século III, disse que é fácil de explicar a virgindade perpétua. Olha como São Cirilo explicou a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Eu achei muito bacana isso aqui. A luz não atravessa o vidro de um lado para o outro sem quebrar o vidro. Porque o Verbo de Deus não pode entrar e sair do seio da mãe sem rasgar as paredes. Deus tudo pode. Este dogma foi proclamado por volta do ano 300, em uma cidadezinha italiana chamada Capua, por um Papa da Igreja. Em 1992, o Papa João Paulo II esteve nesta cidadezinha e disse: não tente entender o mistério da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Não tente querer entender pela biologia ou pela medicina, porque é milagre. Foi milagre. Santo Agostinho dizia: com efeito, assim como nesse sepulcro que Jesus foi depositado, nenhum morto foi sepultado, nem antes, nem depois, também no seio virginal de Maria, nem antes, nem depois. Ser mortal algum foi concebido. Isso para quebrar aquela dúvida se Maria teve filhos, né? Porque a expressão irmãos de Jesus é dada, né, por São Mateus no Evangelho, porque ele escreve em hebraico não tem a palavra primos, nem parente próximo. Então tudo que era parente próximo e primo virou no Evangelho de São Mateus irmãos. E essa é a contribuição que eu espero ter dado para vocês e dizer a vocês que eu me sinto muito feliz, porque uma das pastorais que eu tenho muita admiração é a pastoral familiar. Uma pergunta. Fala. Não, você pode terminar. Não, os dogmas eu já apresentei. Eu estou nos agradecimentos, agradecendo a você pela oportunidade. Quero só perguntar, então a definição de dogma. O que é dogma? Queria que o senhor falasse para Verdade da fé, do qual você não pode duvidar. Se você duvida, você está fora da igreja. Isso. É a última palavra, Pedrinho. Você pode discutir com o Padre Alexandre todos os domingos. Mas quando o Padre Alexandre citar um dogma, você se casa. Pelo amor de Deus! Quando Jesus, quando Nossa Senhora subiu, eu cheguei no 1950. Eu cheguei, ela subiu. Ah, Pedrinho, agora eu estou sabendo a sua idade. Muito obrigado, Agora eu entendi o que é dogma, por exemplo. Vocês viram que nos domingos Pedrinho
dá muito trabalho para o padre. Gente, muito obrigado mais uma vez. Que Deus e Nossa Senhora abençoe a todos nós. Vamos rezar um Pai Nosso, Ave Maria, para dentro da casa dos muitos. Os seus alunos foram comportados, você viu ele como é que é? Ah, que deve, que fosse Precisa voltar mais aqui, não? Não, eu falei a princípio que nós sempre temos essa dinâmica, assim, de nós não deixarmos as pessoas sumirem, sempre terá. E você me demonstrou também que esse abençoado também tem algumas coisinhas para contribuir, não tem? Deixa eu só te perguntar uma coisa rapidinho. Eu trabalhava numa escola e tinha um professor, eu perguntei para ele, qual que é a sua religião? Ele falou o nome, eu não lembro o nome, eu falei, mas nunca ouvi falar assim, é religião de quem não crê em Deus. Tem alguém? Ele falou para mim, não lembro o nome da religião, ele falou, é um grupo nós que não cremos em Deus. Quem não crê, eu gosto muito da frase do ex-arcebispo, né, hoje falecido, tem até um processo de canonização que, tomara Deus, que ele seja reconhecido santo. É Dom Helder Câmara, ele foi arcebispo de Recife, eu era menino, e Dom Helder tinha uma coisa muito bonita, ele era muito apaixonado pela Virgem Maria, quando ele ia falar, ele soltava o braço assim, Nossa Senhora, até ele falar Nossa Senhora, a gente já lia no braço dele, nas mãos. Então ele tinha muito amor pela Virgem Maria e era um grande defensor dos pobres e respeitava todas as diferenças. Isso é muito importante. O problema nosso é não respeitar as diferenças, né? Nós queremos que as pessoas sejam iguais a nós e não são. Elas não são obrigadas a isso. Se é para o bem ou para o mal, eu não posso fazer, não posso fazer ninguém acreditar. Vamos seguir mais. Dom Helder dizia o seguinte, por exemplo, em relação aos ateus, né? Então, esse rapaz, ele quis, sem dúvida, se intitular um ateu, um à toa, e até fazer uma gozação da sua pessoa e faria também da minha, com certeza. Se eu tivesse ao meu lado, eu defendendo a igreja. Mas ele dizia assim, olha, tem ateus que se dizem humanistas. E esses ateus que são humanistas, na realidade, eles estão praticando o mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, porque eu sou humanista, eu quero o bem do outro, e é isso que a Bíblia nos ensina, eu estou cumprindo os mandamentos de Deus. E um dos mais importantes. É por isso que a gente não precisa preocupar com o outro, se ele é ou não católico, cristão ou não, porque muitas das vezes Jesus, ele trabalha, né? Ele fala por nossas ações. E essa ação da gente querer o bem do outro como a si próprio é a ação que Jesus nos ensina. Eu gosto muito do padre também, Gabriel, que diz assim, olha, a gente vai se confessar, a gente confessa errado. Porque você vai confessar, você confessa os pecados, e o maior pecado que você comete, você não confessa. Qual é o maior pecado que nós cometemos? Amei Deus sobre todas as coisas. Isso! Não amei Deus sobre todas as coisas. Porque se nós amarmos Deus sobre todas as coisas, não pecávamos. Não pecávamos. E para o senhor não sair com a cabeça assim, muita gente está pensando que eu vou além do negócio do padre. Então vamos tirar a dúvida. De novo, Se toda pessoa que morre e o padre está lá, olha, a alma dele está no céu, então eu não vou para a igreja, eu vou matar, roubar, e quando eu morrer eu vou para o céu. Entendeu? Cada real. Nós morremos, estamos todos os dias na igreja e muitas das vezes o padre não tem como chegar. Não, eu sei disso. Para encomendar nossa alma. Não, eu sei disso. disso. Outro que nunca viu o padre. Mas essa alma vai ficar no purgatório, você acredita? Ela vai para purificar para chegar no céu. Eu acredito. Eu já li sobre isso. Fica lá, mas matou, estuprou aquele cara, aquele que matou mulher e o diabo quatro. Você acha que esse espírito vai lá diretamente para o céu? Não, Pedrinho. Louvado seja Deus, nós passarmos pelo purgatório. Se as suas orações tirar uma alma do purgatório, você vai direto para o céu. Tá certo. Agora eu quero orar com um cara que não quer saber de nada, não entende nada. Adianta.
Agora, se o senhor voltar aqui, vou olhar, e o senhor vai tirar muita dúvida. Graças a Deus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só que antes de pensar você, gente, eu gostaria de contar com a atenção de vocês um pouquinho, porque nós temos uma situação protocolar que vamos fazer. Pedro, segura só um pouquinho, Pedro, só um pouquinho. Tem uma situação protocolar que nós temos que realizar aqui, precisamos que vocês passem mais uns minutinhos, por favor. Com licença, professor.